Ricardo Gazola, me ouve, meu irmão? Estou te ouvindo, você está me ouvindo? Tô ouvindo, maravilha. Saímos de Los Angeles, vamos para Los Angeles. Saímos de Los Angeles diretamente para Los Angeles. Pô, Ricardo, primeiro, muito obrigado também, cara, por abrir espaço aí no teu sábado. Eu sei que de alguma forma tá uma correria também aí. Muito obrigado por topar esse desafio de estar conversando com a gente, viu? Que é isso, como eu te disse quando tu fez o convite, não é um convite, é uma convocação, né? É sempre um prazer estar conversando contigo e agora fazendo parte aí dessa tua iniciativa que meus parabéns primeiramente por ela. Acho que é nessa hora que a gente tem que se munir de ideias diferentes, ideias que nos ajudem a pensar não no sentido desesperador da crise, né? No sentido de encontrar forças para sair dessa crise de forma mais sábia. Então, nada melhor do que conhecimento, cultura, nada melhor do que ter ideias diferentes para a gente conseguir sair dessa crise melhores e mais fortes do que nós somos, né? É isso aí, é a única maneira, né? A gente não tem como evitar a crise, mas tem como se preparar. Exatamente. Eu gravei também um episódio, é engraçado, porque eu fiz um episódio com o Paulo o Maitá e também fiz um com o Ricardo, estão um colado no outro. A gente falou sobre algumas coisas que eu vou falar aqui, mas eu vou pedir para você compartilhar algumas coisas também, porque a audiência é diferente, a gente tem muita gente nos acompanhando no YouTube e também aqui no Facebook. Então, algumas coisas vão ficar parecidas se você já ouviu o episódio lá do podcast Empreendedor do Jogo, talvez você vai reconhecer algumas coisas. Bom, primeiro para dar um pouco de contexto de como eu conheci o Ricardo e como o network é legal e como Deus conecta as coisas na hora certa, no momento certo. Eu conheci o Ricardo na época que eu era presidente da CDL Jovem, lá de Lajeado, né? Para quem não é do Rio Grande do Sul, é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. O Ricardo fazia parte, eu não lembro bem exatamente os detalhes, mas da CDL Canoas, a gente se conectou de alguma forma, convidou para uma reunião almoço que nós tivemos, depois convidamos para um evento. O Ricardo trouxe então um super cooler, daqui a pouquinho ele pode até falar um pouco mais do super cooler, mas é um dispositivo que gela uma bebida em 2 minutos, o que é genial. E aí a gente ficou amigo, o Ricardo participou do evento, foi muito legal. E aí o que aconteceu foi que a vida correu, né? E aí eu vim morar para Los Angeles. O Ricardo também veio morar em Los Angeles. A gente não sabia que um outro estava morando. E a gente um dia mandou mensagem, pô, cara, a gente tem que combinar alguma coisa, tomar um café e tal. E a gente ficou combinando, acho que um ano, né, Ricardo? Quase um ano, né? Quase um ano. Não, vai, vem, nada de conseguir. Aí nós estávamos rodando a Escola de Negócios de Transformação, aqui na Jocum Los Angeles, e um dia numa reunião eu lembrei, cara, o Ricardo, cara, seria um grande exemplo da gente trazer de inovação, de empreendedorismo. Eu sei que eles estão trazendo a empresa, o Supercooler, para os Estados Unidos. Convidei o Ricardo, conectou. E olha como Deus é bom. Conectou, o Ricardo veio, compartilhou, foi muito legal. E Ricardo, eu posso compartilhar essa parte ou não? Por favor, fica à vontade. Posso? Conectou, o Ricardo estava no meio do processo dele de visto e tal, e nesse dia que o Ricardo veio, conectou com uma pessoa que era amiga de uma advogada, que ajudou o Ricardo e basicamente organizou o visto do Ricardo, salvou ele porque ele estava entrando numa fria. A gente até conversou com o Evandro Facino hoje de manhã, Ricardo. Eles têm uma empresa lá na Flórida, que ajuda a brasileiros a vir para cá, e a gente estava falando disso, né? Como tem, desculpa usar esse termo, tá? Mas como tem picareta nessa área aí. Muito. Eu não vou nem falar que o seu era picareta, mas estava uma situação mais difícil. E aí o Ricardo conectou, solucionou, e foi algo de Deus mesmo. Foi exatamente no momento em que o Ricardo precisava, a gente precisava, e aí a gente tem que agradecer a Deus, né, Ricardo? Porque ele é bom todo o tempo fazendo esse tipo de conexão, né? Com certeza, quando eu não sabia mais o que fazer ou para onde correr, né? Deus me colocou essa oportunidade aí de conversar na escola de negócios, né? Eu aceitei o teu convite e finalmente a gente conseguiu se encontrar depois de um ano e felizmente Deus realmente foi muito bom, me apresentou a advogada que literalmente organizou toda a minha questão de uma maneira muito segura para mim, me trouxe segurança psicológica, me trouxe conforto nessa hora que eu não sabia para onde eu corria. Então, realmente foi algo de Deus, foi uma iluminação muito bacana e foi o que me deu muita coragem para continuar aí seguindo com o meu propósito aqui nos Estados Unidos, até porque se eu não tivesse tido a advogada no caminho, provavelmente eu já teria que ter voltado para o Brasil por não ter conseguido
ficar aqui de forma legal, né? Ricardo, Deus é bom, cara, ele faz tudo no momento certo, na hora certa, e hoje, pô, a gente está aí já com outros projetos e conversando sobre outras coisas, ele é muito bom. Ricardo, vamos voltar lá atrás, fala um pouco de como foi tua trajetória empreendedora, eu sei que tem muita coisa por detrás, né, até chegar no Super Cooler, até mover para Los Angeles e tal. Conta um pouquinho da tua história empreendedora, que eu tenho certeza que vai ser inspiração para muita gente que está nos acompanhando. Bom, basicamente eu nasci numa família empreendedora, né? Tanto meu avô teve empreendimentos, quanto meu pai até hoje é empreendedor. Mas quando eu tinha 14 para 15 anos, eu estava estudando numa escola técnica lá em Novo Hamburgo, a Fundação Liberato. E é uma escola que sempre incentiva pesquisa científica, um mundo mais acadêmico e pouco se tem em relação ao empreendedorismo. Embora lá se tenha muitas ideias boas de negócios, eles não fomentam muito a questão do empreender. Mas aí acabou que o meu pai, como empreendedor, como um bom empreendedor, acabou me dando um empurrão para eu olhar as coisas mais com essa visão empreendedora. Então, quando eu tinha lá meus 14 para 15 anos, ele me disse, a partir de hoje eu vou te dar uma mesada, mas não encara como uma mesada, né? Porque esse dinheiro que eu vou te dar, ele vai ser o suficiente para tu pagar as tuas despesas com ônibus e alimentação enquanto tu estiver no colégio, e é isso. Tu não vai ter dinheiro para sair à noite, tu não vai ter dinheiro para sair com os teus amigos, tu vai ter todo o meu apoio, mas tu não vai ter tudo o que tu precisa para viver como tu vivia antes, né? Sendo custeado pelos pais. Aí eu perguntei, tá, mas como é que eu vou fazer então para viver, né? Disse, olha, o melhor jeito eu acho que é tu fazer desse 100 mais dinheiro, né? Investir esse dinheiro e conseguir mais. Eu, tá, mas como, né? De que maneira eu consigo fazer isso? Ele me deu, enfim, uma série de ideias, né? Compra mandolate, vende vende na escola. Enfim, pensei muitas formas, até que um amigo meu, o Stefano Girotto, foi meu primeiro sócio. Ele morava em Bom Princípio, e Bom Princípio, como terra do morango, né? A gente viu uma oportunidade de comprar morangos muito baratos e agregar valor. A gente derretia chocolate, colocava o moranguinho no palito, né? E vendia moranguinho com chocolate no Liberato. Então, acabou que naquela época a gente vendia ele depois do almoço do Liberato, então acabou que a gente fez um sucesso extraordinário, porque todo mundo gosta de comer um doce depois do almoço, né? Então, ali foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo e a primeira vez que eu vi que realmente, se tu colocar não só o dinheiro, mas se tu colocar o propósito no negócio, né? O meu propósito era ter uma vida um pouco mais confortável, porque o dinheiro que meu pai me dava realmente era pro ônibus e pro almoço, né? Então, acabei que investi esse dinheiro, investi meu tempo, investi minha inteligência para tentar fazer mais dinheiro e, enfim, comecei a vender morangos, fizemos um dinheiro relativamente bom para a época, né? A gente fazia muito mais do que um salário mínimo em um mês, para duas pessoas, isso era muito bom para duas pessoas de 15 anos, né? E é ali que o bichinho do empreendedorismo me mordeu, né? Ali que eu comecei a ver basicamente tudo como um negócio, né? Entrava num restaurante e via, tá, mas como é que os caras conseguem vender esse almoço a R$ 20 se eles têm todo o custo de aluguel? Enfim, comecei a ter uma visão mais analítica das coisas, uma visão mais empreendedora, né? O tempo passou, quando eu concluí a Fundação Liberato, acabei vendo que eu não queria ser técnico, né? Eu não queria ser um técnico de campo, não queria mexer com eletricidade, mas que eu queria vender coisas que tinham a ver com eletricidade, né? Entrei numa empresa, uma multinacional francesa, que vende materiais elétricos em todo o Brasil, chama-se Grupo Sonepar. Aí em Porto Alegre eles têm a comercial elétrica DW, que era a antiga Emel Materiais Elétricos. Enfim, entrei na empresa como estoquista para tecnicamente conhecer um pouco mais do material. Trabalhei lá durante 7 anos,
saí do estoque e fui para vendas de contratos, saí das vendas de contrato, fui para as vendas efetivas, vendas externas, fui para a supervisão da empresa, da filial lá de Porto Alegre, e quando eu estava estava recebendo convites para ir para a Matriz, que é em São Paulo, estava com um plano de carreira bem desenhado, bem delineado, com um salário relativamente muito confortável, veio o bichinho do empreendedorismo de novo, né? E através de 2 amigos meus, do Gustavo e do Rafael, que são meus sócios, eles, enfim, a gente sempre conversava sobre carreira, sobre futuro. E um dia a gente fez um churrasco, marcou um churrasco, e eu fui o designado de levar a cerveja, né? Aí lembrei do churrasco, faltava 1 hora, mais ou menos, pro churrasco. Passei no mercadinho do lado da empresa, comprei a cerveja que tinha, né? Era só cerveja ruim e quente. Então, chegamos no churrasco e quando a gente, enfim, viu que a cerveja estava quente, além de eu ter tomado alguns xingamentos, ali surgiu a ideia, né? Poxa, existem várias formas de gelar a cerveja rapidamente, mas nenhuma é a forma mais... não existe nada comercial para gelar cerveja, né? É tudo a famosa gambiarra, né? Gelo, água e sal, álcool também, mas, enfim, só formas não convencionais, formas de que você não consegue comprar na prateleira, né? E acabou que 2 semanas depois, o Gustavo, que é um engenheiro da equipe, me chamou e me mostrou o que viria a ser o primeiro protótipo do supercooler, né? Ele amarrou um motor num pedaço de pau e pregou a lata com um prendedor e a lata estava girando freneticamente no gelo. E eu falei, cara, que é isso, né? Ele falou, esse é o supercooler. Isso é o que vai fazer a cerveja ficar gelada em 2 minutos através de um fenômeno físico chamado convecção forçada. Basicamente é o que o supercooler faz hoje, né? Só que de uma forma mais profissional. O supercooler basicamente gira uma lata ou uma garrafa de cerveja, refrigerante, água ou qualquer bebida em uma pequena porção de gelo e água. Depois eu vou deixar um link para vocês verem o funcionamento do supercooler no vídeo. Mas, basicamente, a gente encontrou uma forma rápida, simples e muito prática de quebrar o galho de quando alguém leva a cerveja quente pro churrasco, né? Ou, enfim, você chega em casa, só tem a sua bebida favorita, ela tá quente, você tem uma maneira de gelar ela rapidamente. Quando eu vi que a cerveja realmente estava gelada na ocasião, o bichinho do empreendedorismo me falou, olha, é isso aqui que tu tem que seguir. E, enfim, o pessoal da empresa que eu trabalhava era uma... São muito meus amigos até hoje, né? Comentei que eu gostaria de sair para a gente começar uma empresa. E eles me disseram, ok, né? Segue o teu sonho, só nos ajuda aqui até a gente encontrar alguém para ficar no teu lugar. E foi, felizmente, aí o tempo, fiquei mais ou menos uns 6 meses nessa transição, e foram esses 6 meses que a gente conseguiu, que eu consegui trabalhar, fazer o part-time, né, o empreendedorismo part-time. Trabalhava na empresa das 8 às 6, e das 6 até a meia-noite eu trabalhava na Supercooler, onde a gente fez todo o plano de negócios, começou a procurar investidores, começou a procurar parceiros para fazer o fornecimento das peças e dos materiais para a gente fabricar o supercooler. Até que, depois de tomar aproximadamente uns 60 nãos de diversos investidores, de diversos fundos de capital, de diversas aceleradoras, a gente pensou, como que a gente faz para juntar o dinheiro e conseguir tocar a empresa, né? A gente procurou o crowdfunding, que é uma plataforma de financiamento coletivo no Brasil chamada Catarse. Muito famoso aqui nos Estados Unidos também existe o Kickstarter e o Indiegogo. E a gente lançou o Supercooler lá com a premissa de que nós precisávamos vender pelo menos 25 mil reais em Supercooler, isso em 2014. E com esses 25 mil reais a gente conseguiria, não com certeza, fazer com
que o produto se tornasse um produto comercialmente viável, mas a gente conseguiria chamar a atenção da mídia, conseguiria chamar a atenção de empreendedores, de investidores que poderiam fazer os aportes para a gente crescer como empresa. E a nossa estratégia deu certo, deu muito certo. Em 2014, depois de 40 dias de campanha no Catarse, nós conseguimos os R$25 mil, vendemos mais de 300 supercoolers na época. E aí eu digo 300 supercoolers, pode não parecer muito, mas para um produto que não existia, que era uma ideia, para um produto que é um supérfluo, para um produto que, enfim, que as pessoas não acreditam quando vem, porque, afinal, acredito que muitos de vocês nunca viram uma lata girando para ficar gelado antes de saber do supercooler. Completamente inovador. Exatamente, uma coisa muito inovadora. Então, 300 peças para uma empresa que nem existia, basicamente. Foi um sucesso muito grande para a gente conseguiu, só em publicidade gratuita, né, em publicidade espontânea, foram mais de R$600 mil em exposição. A gente teve 3 aparições no G1, né, 3 reportagens diferentes sobre o supercooler no G1. Tivemos aparições no Yahoo, em Época, nos principais jornais e sites do Brasil. Mais ou menos, se a gente tivesse pago para ter toda essa exposição, daria esses R$600 mil. Então, foi muito bom no sentido de que a gente realmente conseguiu o que a gente queria, a gente chamou a atenção. A gente não conseguiu todo o dinheiro, lógico que a gente gostaria de ter vendido R$500 mil, R$1 milhão no financiamento coletivo, mas a gente conseguiu atrair a atenção de investidores. Quem antes não queria investir na supercooler porque não achava que teria tração, achava que seria um produto que não teria tanta aderência, viu que essa aderência existia, via que chamava muita atenção dizer que a bebida fica gelada em 2 minutos. Então, acabou que logo depois, uns 2 ou 3 meses depois, a gente já tinha completado a nossa primeira rodada de investimentos. Para poder procurar o link, e aí não achei, acabei cortando o Ricardo no meio do raciocínio, ainda bem que ele é bem meu amigo, ele não vai ficar tão bravo assim. E o Ricardo estava falando justamente sobre a experiência deles com o supercooler, como que surgiu. Para quem não conhece, o supercooler é um dispositivo que gela a bebida em 2 minutos. A gente está tentando agora, ao vivo aqui na nossa live, nas 12 horas, botar no ar a participação do Ricardo no Shark Tank. Então, toda a explicação que eu fiz do Shark Tank, Ricardo, que você ouviu, as pessoas não ouviram em casa. Então, eu vou fazer a explicação de novo. O Shark Tank é, hoje, talvez o maior programa de empreendedorismo do Brasil, é um dos maiores aqui nos Estados Unidos. O supercooler foi selecionado e a gente já vai falar sobre essa experiência. E aí, se a gente consegue o link aí, a gente mata tudo na mesma hora, né? Ótimo. Porque daí as pessoas conseguem ver e ouvir ao mesmo tempo, né? Já vai ser muito bacana. Vai procurando aí, Ricardo, que eu te espero aqui. Enquanto isso, deixa eu ir lendo uns recados aqui, já que a gente resolveu bagunçar, eu resolvi bagunçar a live, a participação do Ricardo. O João Guilherme Remonte está mandando um abraço aqui para a gente, viu, Ricardo? Bela iniciativa. Abraços, Noeli, Guilherme e João. Abraço. O Rafael Godinho. Isso que gela em 2 minutos é essencial, e palminhas. O Rodrigo está dizendo que agora a gente está de volta. Galera aqui dizendo, eita, bem que voltou o som, porque estava tudo mudo aqui. O Rafael também, dizendo que a gente estava mudo. A Zene dizendo que a gente está de volta. A Clenir dizendo, dou uma escapadinha entre as tarefas, mas estou vendo todos. Isso é muito bom. A Rita Zósimo também, parabéns, Mari, todas da live da Mari antes, e também pela iniciativa do dia de hoje. Beleza, chegamos aí com o nosso link? Agora vai. Agora vai. Então, senhoras e senhores, nós vamos compartilhar o link da participação do Ricardo Gazola no Supercooler e depois a gente vai bater um papo, porque você vai ver que é televisão, gente. Então a edição não favoreceu meu amigo Ricardo Gazola, só para adiantar, mas a gente vai explicar e a gente, no podcast, foi a primeira vez que o Ricardo compartilhou todos os bastidores, porque
tem até sigilo de contrato, né, Ricardo? Que você não pode falar sobre o que acontece e tal, por um período depois do programa, não é mesmo? Exatamente. Do dia da exibição até os 6 meses seguintes, eu não poderia negociar com nenhum dos tubarões, não poderia nem fazer não poderia falar absolutamente nada do que aconteceu, nem dos bastidores, nem de nada, mas agora esse período já passou. Para quem quiser conferir o detalhe do detalhe, tá tudo lá no post, no podcast do Tony. Vamos ver então, vamos dar uma olhada aqui no... A gente continua vivo. A nossa live do Facebook, Do YouTube morreu, né? Do YouTube morreu. Morreu. Por quê? Porque o Sorocaba não gosta de você, velho. É por isso, eles estão bravos com você, cara. Deixa... vou tentar, para a galera que está mandando mensagem aqui, deixa eu tentar voltar lá no YouTube, Ricardo, para a gente continuar o bate-papo lá, porque tinha muita gente nos acompanhando. Só para a galera entender o porquê que isso aconteceu, porque a Sony tem direitos ainda, né? Mesmo depois de tanto tempo, ainda tem direito. E a princípio aqui nos Estados Unidos a gente não pode fazer essa divulgação. A gente não sabia também, mas está tudo bem. Vamos tentar só conectar no YouTube, Ricardo, que aí a gente pode continuar a conversa, porque tinha gente te acompanhando lá, tinha vários comentários já fazendo perguntas. Vamos ver se a gente consegue entrar ao vivo lá, voltar lá para o YouTube, tá? Galera que tá nos acompanhando nos comentários, dá uma segurada aí que a gente está vendo se a gente volta para lá para o YouTube. Vamos ver. Acho que a gente está fora mesmo, derrubaram a gente completamente. Vamos ver se a gente consegue pelo menos voltar do ponto que a gente estava, né? Claro. Bom, eu posso deixar o link também pro... Isso, vamos fazer exatamente isso, né, Ricardo? Vamos disponibilizar. Acho que a gente está de volta, sim. Estamos de volta. A Mara está dizendo hello. Estamos de volta. Galera que estava no YouTube, sinto muito. A Sony não gostou muito da gente, nos derrubou, mas a gente está de volta. Você que está no YouTube perdeu parte do Ricardo. Eu espero que toda a outra live a gente não tenha perdido, né? Mas você que está com o Ricardo aí, estava vendo o vídeo do Ricardo, a live caiu por causa de direitos autorais, a gente respeita, tá tudo certo. Mas o fato se você está no Face, você viu tudo, tá? Então, antes de eu começar a fazer perguntas, deixa eu ler os comentários aqui, que já estão comentando coisas com você, Ricardo. Imagina. O Leonardo está dizendo assim, sensacional, já ganhei o dia. A Gabriela dizendo, uau, que coragem, eu assisti esse dia e pensei, que cara corajoso, sempre quis saber o que tinha acontecido. E ela viu o seu episódio e falou, que esse rapaz morreu ou não morreu? O Leonardo está dizendo que isso que é convicção. A Mara Azevedo agora está no YouTube com a gente, está dizendo... estou em Portugal, a Zane vai morrer nada, né? E tá dando risadinhas aqui. O Abel, voltamos. Tá bom demais, Ricardo. Bom, tá bom demais mesmo, Ricardo. Olha só. Primeiro, o Ricardo tá vivíssimo da Silva, trouxe a empresa aqui para os Estados Unidos, né? O que já é genial. Mas a edição da TV não favoreceu você, Ricardo. Não favoreceu, mas a gente entende que é pelo show, né? É o show business, né? Então vamos detalhar, porque talvez as pessoas olhem e falem, meu Deus, mas por que ele não aceitou? Vai morrer, o que é isso? Que coisa doida. Então vamos lá. Por que você não aceitou o investimento do Sorocaba e do João Apolinário? Bom, basicamente porque 51% do negócio, a gente automaticamente colocaria esses 500 mil reais no fluxo de caixa da empresa, ou seja, eles tirariam de um dos bolsos, pegariam a empresa, teriam o controle da empresa e botariam esse dinheiro no outro bolso. Ou seja, a gente não veria a cor desse dinheiro, a gente, logicamente, estaria enxergando aí um potencial crescimento da empresa, mas eles seriam os donos da empresa. E isso daria liberdade para eles, no dia seguinte do investimento, de nos demitir, de mudar totalmente a estratégia da empresa e do produto. Enfim, basicamente, a gente deixaria de ser empreendedor para voltar a ser empregado e de 2 tubarões, né? Por 500 mil. Ou seja, a gente estaria basicamente vendendo a alma para 2 empresários que estavam visando o lucro. Não que a gente não vise o lucro também, mas basicamente eu não aceitei porque o nosso propósito não era entregar o controle da empresa. Logicamente, a gente gostaria de ter tido
os dois como sócios, mas em termos mais amigáveis, né? Então, basicamente, a gente não considerou em nenhum momento vender o controle da empresa. Ou era 15% ou 25%, como vocês viram nas contrapropostas, ou era 100% da empresa, e nenhum dos cenários aconteceu, então eu tinha muito claro para mim de que 51% era inviável para a gente, então eu disse não. Não sei se foi um ato corajoso, como foi comentado, mas foi um ato com propósito. Eu sabia o que eu não queria, então para mim foi muito fácil dizer sim não, e já vieram outras propostas também, algumas próximas a isso, e não foi fácil, não foi difícil dizer não novamente, né? Eu acho que isso que é importante da gente entender, pessoal. Olha o que o Ricardo está falando, é uma proposta tentadora, entre aspas, né? Quando a gente olha para os números só para o dinheiro. Mas a gente está falando de propósito. Então, olha que interessante a frase que o Ricardo usou. Não foi difícil dizer esse não. Porque às vezes a gente fica, meu Deus, se digo sim, digo não, fica aquela... Quando a gente tem certeza de propósito e clareza do que a gente quer, é fácil dizer não até para uma proposta boa, né, Ricardo? Então, com certeza. Isso que é legal na história de vocês. Tem outras coisas de bastidores também que depois você foi procurado para fazer negócios com eles, né? Exatamente. Fala um pouquinho mais sobre isso. Passados os 6 meses do contrato de sigilo do Shark Tank, o João Apolinário me chamou para conversar novamente sobre o Supercooler, e a gente voltou a negociar, né? E os termos foram melhores do que os termos do Shark Tank, mas continuaram termos não favoráveis para a empresa como um todo, né? Então, basicamente, foi fácil dizer o não novamente, né? Foi fácil a gente ter... Porque, como disse o Tony, é uma questão de propósito, né? A gente não está no mundo para fazer uma empresa, para fazer negócios de qualquer forma, né? A gente está buscando fazer negócios que sejam agregadores para todos, não só para a gente, não só para quem está fazendo negócio com a gente, mas para todo mundo, para todos os envolvidos, para os nossos fornecedores, para os nossos parceiros, para quem compra, para quem revende, enfim, a gente faz o negócio para a cadeia toda. E se a gente fizesse esse negócio nos termos da Polishop, a gente mataria basicamente toda a nossa rede, mataria, enfim, nosso fornecedor, mataria nossos revendedores, mataria a nossa própria marca, mataria tudo que a gente levou anos para construir para ser vendido como talvez Polishop Cooler ou Sorocaba Cooler, né? E não que a gente tenha amor ao nome, né? Mas a gente tem muito amor a toda a energia que a gente colocou nisso e tudo que a gente cultivou e construiu nesses anos todos. E por dinheiro faria sentido, porque, logicamente, a gente estava vendendo na época 700, 800 peças por mês. A gente venderia, sei lá, talvez 50, 60 mil peças por mês. Mas não era aquilo que a gente gostaria pro produto, para a empresa, né? Então, foi fácil dizer o não mesmo, tanto da primeira quanto da segunda vez, né? Bom, Ricardo, isso traz vocês um crescimento, vocês não morrem, né? Continuam a crescer e vêm para os Estados Unidos. Como é que foi essa trajetória de vocês? Como é que foi esse salto, sair do mercado brasileiro para vir para o mercado americano, que é muito mais maduro e muito diferente do mercado brasileiro, né? Sim, então basicamente depois do Shark Tank nós tivemos muitos desafios, né? Porque com a exposição na mídia, a gente acabou tendo diversas oportunidades, tanto em incremento de venda, quanto em incremento de reconhecimento de marca. Antes, quem achava que o Supercooler não funcionava passou a acreditar mais, porque um programa de TV emprestou essa credibilidade para a gente, porque os tubarões disseram no programa, não, realmente gela. E isso nos trouxe a oportunidade de tanto participar de um programa de design da Apex, da Agência de Promoção e Exportação, chamado Design Export. Eles fizeram uma parceria conosco para a gente desenvolver o 8X Cooler, que foi o produto que a gente também apresentou no Shark Tank. Ou seja, eles nos ajudaram, através de consultorias, a gente desenvolver um produto com a cara do mercado americano. E
também, através da Apex, mas através de outro programa deles, a gente fez uma missão comercial aqui na Califórnia, em 2017, no início de 2017. Esse programa foi ao ar no final de 2016, em outubro de 2016. Ou seja, no intervalo de 4 meses, a gente conseguiu desenvolver o produto para os Estados Unidos, o 8X Cooler, e em fevereiro de 2017, a gente teve essa missão comercial aqui na Califórnia, onde a gente viu que as pessoas realmente, que o mercado americano era muito receptivo a esse produto. Então a gente começou a colocar algumas coisas na balança, como no Brasil o dólar estava variando de quando a gente começou de 1,90 para, em 2016, 4,20. Ou seja, a gente teve um incremento de mais de 100% no valor, e como a gente importa o produto, a gente acabou tendo um impacto muito grande na nossa margem. Então a gente começou a ver que se a gente colocasse a energia que a gente estava colocando no Brasil aqui nos Estados Unidos, a gente teria uma chance de sucesso muito maior, né? Também com o propósito que a gente tinha no Brasil, se a gente trouxesse essa missão para cá, a gente teria sucesso. Então, 2017 foi um ano de ajuste do nosso plano de negócios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Como o Evandro Facina comentou na live dele, vir para os Estados Unidos requer planejamento e requer uma curadoria, requer uma consultoria especializada. Então, se você está vindo para cá, você tem que, logicamente, ter um pouco de coragem, porque é um país totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, mas basicamente você consegue, através de profissionais capacitados, entender um pouco mais do mercado rapidamente. Então, como o Evandro comentou, se vocês tiverem negócios e quiserem trazer os negócios para cá, se vocês estiverem pensando em investir aqui nos Estados Unidos, busquem consultoria, busquem pessoas para ajudar vocês, busquem essas questões de ajuda para chegar aqui de uma maneira mais confortável, de uma maneira mais tranquila. Então, a gente chegou aqui com essas consultorias da Apex, um dos nossos sócios já é residente aqui nos Estados Unidos há mais de 6 anos, então eu cheguei aqui com toda uma zona de suporte que me proporcionou uma tranquilidade, uma segurança psicológica para começar a empresa em 2018. Cheguei aqui em 2018, já fazem 2 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. E os Estados Unidos traz, além de uma série de benefícios, uma série de desafios também, né? O produto aqui, ele não tem tanta aceitação como no Brasil, porque no Brasil, se tu divulga no site do G1 ou na Globo, tu impacta pelo menos 100 milhões de pessoas. Aqui, para você impactar 100 milhões de pessoas, você tem que investir alguns milhares de dólares, né? Ou até nas centenas de milhares. Então, aqui a gente não tem questões de variação de câmbio, a gente tem um produto que custa 20 a 25 dólares para o cliente final, que é basicamente 1 hora de trabalho de um trabalhador que ganha o salário mínimo aqui. Enfim, a gente tem uma condição aqui de um produto barato versus um produto que a gente vendia a R$100 no Brasil, que era um produto premium. Então, a gente chegou aqui achando que as coisas iam ser fáceis. Não é que são difíceis, né? Porque quando a gente trabalha, a gente sempre vai aprendendo e achando os melhores caminhos, mas a gente teve uma inversão aí do modelo de negócios, do plano de negócios, mas a gente tem aqui uma coisa que se tem pouco no Brasil, que é a questão da segurança do investimento. Não que você não vá perder dinheiro aqui, porque se tu investir mal, tu vai perder dinheiro em qualquer lugar do mundo, mas aqui a cultura de negócios é uma cultura totalmente diferente, é uma cultura que prioriza a ação. Ou seja, se você está trabalhando, se você está procurando formas de vender, se você está se esforçando, o mercado te reconhece, as pessoas te reconhecem, os investidores te reconhecem, e eles gostam de get out of the building, saia do seu escritório, né? Vai gastar a sola do sapato, vai em feira vender, vai em eventos de empreendedorismo, bate de porta em porta,
mas dá um jeito das pessoas conhecerem o teu produto, dá um jeito das pessoas verem que tu está trabalhando. Não que no Brasil isso não funcione, funciona também, mas aqui a gente tem uma situação... Hoje a situação econômica aqui também já não está tão favorável como no Brasil em virtude dessa corona crise, né? Mas o Brasil é um país muito frágil, né? Se você analisar a cotação do real frente ao dólar de um ano para cá, a gente teve uma variação de 13,30 a 5,30, ou seja, o Brasil é facilmente impactado com qualquer que seja o movimento mundial, e aqui a gente já não tem tanta essa diferença. Aqui a gente, embora a gente veja que as coisas estão mudando, e eu acredito que essa crise vai mudar a forma como a gente encara o mundo, acredito que vir para os Estados Unidos, independente da hora, independente do momento, seja antes da crise, durante a crise ou depois da crise, pode trazer para todo empreendedor muitos desafios, com certeza, mas muitos aprendizados. E o empreendedorismo basicamente é isso, né? É aprender, porque conforme tu vai empreendendo, tu vai aprendendo, tu vai se conhecendo, tu vai descobrindo formas de fazer negócios, tu vai descobrindo formas de promover melhor o teu produto, tu vai conhecendo quem é o teu cliente, tu vai conhecendo quem não é o teu cliente, que tão importante quanto saber quem é teu cliente, quem não é teu cliente, para tu não gastar energia e foco em quem não vai te comprar o produto. Enfim, o mercado americano traz muitos desafios, mas também traz uma realização muito boa. Hoje a gente não está num momento em que a gente pode dizer que o supercooler está se sustentando sozinho aqui. Inclusive, a gente está dando alguns passos para trás e aceitando vender menos, aceitando vender pouco, para quando a gente tiver a situação ideal, poder pisar no acelerador. E isso é autoconhecimento, né? Tanto o autoconhecimento do empreendedor quanto o autoconhecimento do negócio. Quando você sabe o seu propósito, quando você sabe o que tu quer, quando tu sabe para onde tu quer ir, você admite dar pausas, você admite revisar a maneira como você está fazendo as coisas, você se permite a remodelar as coisas para não sair do caminho, para não sair do propósito e para ser fácil de tomar as decisões. Então, como o Paulo disse há um pouco antes na live anterior, a gente está na hora do safety car, né? A gente está nessa hora que o mundo pausou a gente. Perfeito. A gente está tendo esse momento para fazer a pausa, para repensar a nossa vida, repensar nossos negócios e depois acelerar e voltar ao que era antes ou ainda mais rápido, né? Ricardo, a gente poderia continuar batendo papo aqui longe, aí inteiro, né? Internacionalização e tal, mas eu sei que você é um homem agora casado, né? Casado. Verdade. Você tem que dar tempo para a família aí também, mas também não quero mais tomar muito teu tempo, mas te agradecer, cara, e dizer o Ricardo era um conhecido, né, um network e tal, e virou um grande amigo, a gente construiu uma amizade aqui, ainda mais que a gente tem poucos brasileiros pela volta aqui, né, Ricardo? E, pô, te parabenizar, cara, pelo ser humano sensacional que tu pelas coisas que vocês têm construindo, pela empresa de vocês, mas principalmente pelo impacto que vocês têm gerado, tanto aqui como no Brasil. Então, parabéns e obrigado por ter participado com a gente aqui nas 12 horas, viu? Que é isso, Tony. Sempre um prazer. Como eu disse, foi uma convocação. Sempre que precisar, conta comigo. Nossa amizade nos permite esse nível de cumplicidade, né? Então, fica sempre à vontade para contar comigo quando precisar. Ricardo, olha só, antes de encerrar, alguém fez uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Por favor, vamos lá. E aí a gente encerra, porque o Carlos Viana já tá nos esperando aqui também, viu? A Gabriela está perguntando o seguinte: Ricardo, tu ainda busca investidores ou já chegou onde havia planejado? Olha, eu já cheguei onde eu havia planejado sem o investimento, né? A gente conseguiu fazer via bootstrapping, mas a gente ainda continua buscando investimento para basicamente conseguir sair com o projeto do 8x Cooler do papel.
Então, a resposta é sim, a gente ainda está buscando investimento para especialmente dar um foco maior no 8X Cooler aqui nos Estados Unidos. Eu também vou deixar meu e-mail aqui, caso alguém tenha alguma pergunta, caso alguém queira fazer trocar alguma ideia de negócios também, pode me mandar um e-mail no ricardo@supercooler.me. Supercooler, cooler com 2 Os e um L. Depois eu posso também, junto do link do Shark Tank, posso deixar algumas sugestões de materiais que eu estou lendo, de livros que eu estou lendo, para, enfim, se alguém quiser se especializar ou conversar mais comigo, ficar super à vontade. Vamos fazer o seguinte, Ricardo, me manda esses links aí, eu vou incluir, nós vamos mandar na segunda-feira um e-mail com todos os materiais complementares convidados aqui, a gente inclui isso também para a galera que se cadastrou o e-mail, e aí a gente manda todo esse material aí, tá? Maravilha. Então tá. Ricardo, obrigado, viu? Valeu, Tony. Bom final de semana, meu irmão. Esperamos... Obrigado por todo mundo que está online e nos acompanhando. Esperamos que essa quarentena acabe logo e a gente pode se ver e tomar um bom café aí. Com certeza. Valeu. Valeu, Tony. Um abraço. Até mais.